Colmeia todo mundo já ouviu falar, né? Agora, já ouviu falar em hotel para abelhas? Parece estranho, mas existe. Fica lá na Universidade Federal da Grande Dourados. Foi criado para ajudar na conservação e preservação de abelhas solitárias e vespas. A primavera está chegando, a estação do ano mais colorida. Época das flores e também das abelhas. São elas as responsáveis pela polinização. É esse processo que garante a produção de frutos e sementes e também a reprodução das plantas. Pelo menos 70% delas possuem flores e dependem das abelhas. Então aqui onde tem as anteras, que são essas partes mais amareladas aqui produzem os grãos de pólen, né? E esses grãos de pólen, quando são transferidos para a estrutura feminina, né, vamos supor, de uma outra flor ou de uma outra flor da mesma espécie, né, quando é transferida para a estrutura feminina, né, esse grão de pólen ele germina na estrutura feminina, cresce, fecunda os óvulos, né, da flor que fica nessa estrutura aqui abaixo, né, fecundando esses óvulos surge a semente e por fim toda essa estrutura, né, se transforma no fruto. Mas, diante desse processo natural, uma situação tem preocupado os estudiosos no assunto. Uma pesquisa feita pela UFGD revelou que o número de abelhas está diminuindo em todo o mundo, inclusive no Brasil, o país da biodiversidade. Segundo o estudo, são 3 os principais fatores que contribuem para esse problema aqui no país. Eles estão ligados diretamente ao campo. É o desmatamento, a monocultura e o uso de pesticidas. Para chamar a atenção da população, em especial dos estudantes, um projeto criou um hotel de abelhas na UFGD. Mas, segundo o coordenador do projeto, não oferece risco porque o hotel serve para as abelhas solitárias, que não fazem parte de colônias. De acordo com ele, existem mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo. 80% vivem sozinhas. São de diversos tamanhos, né? Isso possibilita que diversas espécies nidifiquem, né, dentro dessas cavidades. Ainda pouco se sabe sobre a biodiversidade de abelhas nativas do Brasil na nossa região. Então, estruturas como essa dará a chance de garantir a polinização das plantas, não só do campus, mas também do entorno. O professor Samuel buscou a ideia em trabalhos feitos no exterior. Segundo ele, o hotel é comum em muitos países. Nele não é usado nenhum produto químico ou tipo de cheiro especial. O hotel é feito de diferentes tamanhos de cavidades e cores para atrair vários tipos de abelhas. O local para a criação do projeto é estratégico. Fica próximo a uma área com árvores recentemente plantadas, onde um sistema ajuda o outro. Assim, os pesquisadores também podem estudar o inseto. Né, tem ferrão, né, essa picada machuca bastante, mas existe um tipo de abelha nativa aqui do Cerrado que não é assim. A repórter Clara Franco foi à área rural de Taguatinga e mostra pra gente o trabalho do Carlos, um criador que tem fama de encantador de abelhas. Um enxame de abelhas. Você encararia tantas juntas assim? O Carlos encara, não tem nem um pouco de medo. Tem intimidade até demais pro meu gosto. Na chácara onde mora, ele cria abelhas de várias espécies. E é assim que ele trata todas elas, na mão, sem proteção alguma. Ele é um encantador de abelhas. Mas não é magia, gente. O Carlos só faz isso porque ele sabe que essas abelhas aqui não ferroam. Inclusive, ele estava me encorajando a colocar a mão aqui, Carlos. Isso, Clara, por favor, põe a sua mão aqui, ó. Vem comigo, põe sua mão aqui, ó. Mas vem cá, o encantador é você, não eu. Vai dar certo isso? Pode pôr a mão, essa abelha não tem ferrão. Essas abelhas são nativas do Brasil. São totalmente dóceis. Realmente elas sobem, ó. Vem até no dedo da gente. O Carlos é um meliponocultor, nome complicado que se dá para quem cuida de abelhas sem ferrão. E ele me contou que originalmente no Brasil só existiam abelhas assim. As com ferrão vieram depois do descobrimento, da Europa, da África. E de onde surgiu esse gosto por abelhas? As abelhas vieram para a minha vida quando eu adquiri essa chácara. Eu comecei a formar um pomar e vi a necessidade de polinizadores, insetos que fizessem a polinização dos frutos. Polinização é o transporte que as abelhas fazem do pólen de uma flor para outra. Processo fundamental para a reprodução das plantas.
Assim, elas ficam mais férteis. Há 10 anos, o Carlos adotou o método e diz que a qualidade dos frutos do pomar melhorou muito. Hoje ele cria 20 espécies diferentes no meio das frutíferas, nessas casinhas que ele mesmo faz. Mas vamos pro que importa. Se tem abelha, tem mel, claro, que a gente come direto da colmeia. Bem docinho. O Carlos tem mel jataí, uruçu, mandaguari. Provei de quase todos. E olha como uma colmeia é organizada por dentro. A colmeia consiste em postura, são os ovos onde a rainha fez a sua postura. Já está nascendo já esses ovos aqui, estão quase eclodindo. E em volta dele está o mel, os potes de mel e os potezinhos com pólen. Esse aqui, ó, é o pólen que a abelha coleta nas plantas, ó. Mas vem cá, como que as abelhas não entram na caixa errada, hein? Cada colmeia tem uma rainha e cada rainha tem o seu cheiro. Então as abelhas não entram em caixas diferentes. Por esse motivo. Como o Carlos atrai as abelhas para as caixas, isso ele não conta, porque o segredinho dele virou negócio. Agora o Carlos vende casinhas de abelhas. O Roberto já tinha 4. Hoje veio buscar mais uma. Além delas enfeitarem a varanda da minha residência lá, eu tinha um problema seríssimo com pigarro e o jataí ele me curou. E se até cura, não pode acabar. Devemos preservar essas abelhas, ela é muito importante para a nossa fauna brasileira.